aqui agora para o nosso segundo bloco do Panorama. Aqui ao meu lado, esses dois convidados especialíssimos. A Ana Paula, secretária de Saúde do município de Macuco, Ana Paula Gonçalves, e o Ivan, coordenador da Vigilância Ambiental e Saúde aqui de Macuco. Falamos de um assunto muito importante, né, que devido ao verão, chuvas, dengue. Esse problema não é de agora, né, Ana Paula? Verdade, é Ivan? antigo. É um problema que todos nós temos que ter consciência sempre e tirar aqueles 10 minutinhos, aqueles famosos 10 minutinhos por amor à nossa vida e amor ao próximo também, né? Verdade. E voltando aqui, né, Ivan, no nosso segundo bloco. Ivan, fala um pouquinho pra gente sobre exames laboratoriais, né? Sobre esses exames que o paciente está ali com sintomas que possivelmente não queira dizer que seja positivo para a dengue. Como está sendo feito esses exames? Então, o laboratório municipal, ele faz a coleta do sangue, da amostra, né, do paciente com suspeita de dengue. Gerou a notificação, a gente vai fazer a ação de bloqueio, o laboratório vai fazer o exame, né, de qualquer forma. O médico pediu, o laboratório vai fazer. Nós trabalhamos aqui com dois tipos de exame principalmente. O NS1, que é um teste rápido, ele é feito até o 4º dia de sintoma. Sim. Então, quando a pessoa vai preencher a notificação, o atendente pergunta quando começaram os sintomas. Aí a pessoa diz, o atendente coloca na notificação, quando chega no laboratório, tá até 4º dia, faz o NS1. Tá acima de 4 dias, vai ter que esperar até o 7º dia para fazer o que a gente chama de sorologia, que é o IgG e IgM. No caso, o IgM, porque o IgG ele vai dizer se você já teve dengue. É isso que eu ia te falar agora. Sim. Aí vem um paciente que já teve, aí faz o IgG e IgM, aí vai lá dar positivo. Não Sim. queira dizer que ele está com dengue. Ou que ele teve dengue agora, ele pode ter Ele tido teve dengue 10 dias agora, atrás. mas já Sim. teve. Sim, ele já teve, né? Aí, normalmente, os médicos estão pedindo só o IgM, né? Que o IgM ele vai detectar O presente. a presente. infecção aguda. É. A infecção aguda. Né? A pessoa está com dengue naquele momento, então o IgM vai detectar, né? O período de 7 dias para frente, não me lembro exatamente, não posso precisar exatamente Sim. qual é o dia. O médico que normalmente ele fixa a data, mas a gente sabe que nós temos esses 2 exames para fazer. E é importantíssimo o paciente, quando chegar com suspeita de dengue, ele saber quando os sintomas começaram. Por quê? Se ele erra a data quando os sintomas começaram, o médico erra o exame que ele vai pedir. Sim. E ele pede o E exame. acontece fora da muito data. isso Sim. também, que às vezes o paciente, por querer essa urgência no exame, Exame. acaba falando, eu já estou 5, 6 dias, e às vezes começou aquela febre ali naquele dia. Sim. Sim, sim. E assim, os exames eles são muito sensíveis, né? Eles são muito confiáveis. Nós temos um fluxo de exame muito grande, né? E o Estado, todas as ações do município, elas são realizadas no município, mas nós somos orientados pelo Estado, a função do Estado orientar e dar suporte e apoio para a gente. Nós temos o Laboratório Central, que é um dos maiores laboratórios de saúde pública da América Latina, né? E eles pedem para a gente enviar as amostras de sangue para eles fazerem o sortipo. Por quê? Nós temos um mapa do estado do Rio e cada município está marcado quais sorotipos estão circulando ali. Por quê? Se ano passado eu tive o sorotipo 2 em Macuco, significa que a população de Macuco exposta, que pode estar exposta ao sorotipo Sim. 2, é muito menor. Sim. Então a minha preocupação diminui. Entendi. Agora, se o sorotipo que eu tenho aqui hoje, se ano passado foi o 2 e hoje é o 4, aí o meu alerta fica maior. Sim. Então a gente tem que fazer isso. Dobra aquela atenção Sim. que ele precisa. Exatamente. Só que o isolamento viral ele só pode ser feito até o 5º dia de sintoma. Por isso é importante o paciente saber o dia que começaram os sintomas, né, para poder também saber quando que ele, como que ele vai informar isso para o médico poder saber e para o laboratório poder saber qual amostra de sangue ele envia. Normalmente a gente usa o NS1 como triagem. O NS1 é um exame rápido que a gente faz, que ele só vai até o 4º dia. Por quê? Se ele deu positivo, se o NS1 deu positivo, significa que a pessoa tem os sintomas até o 4º dia. Então, esse exame, essa amostra de sangue vai servir para fazer o isolamento viral. Porque está dentro dos 5 dias
que a gente precisa. A gente tem que ter essa noção, os médicos têm essa noção, né? O laboratório tem essa noção, e o paciente tem que ter essa noção quando chega lá, né? E assim, o LACEN, a importância do LACEN para a gente é que o LACEN ele gera subsídios para a gente poder trabalhar. Inseticida, quando a gente vai pedir inseticida ao Estado, o inseticida que a gente usa, ele é caro, muito caro. O município não tem como arcar o inseticida, a gente tem que pedir ao Estado. Só que a gente só pode pedir ao Estado mediante notificações e casos confirmados. Entendeu? Muito importante isso. E casos confirmados. Sim. E a gente só consegue fazer isso a partir do momento que o LACEN tem essas informações. Entendeu? Que a gente envia esses exames para o LACEN. Então não adianta a população ver aquela cobrança até Sim, vocês, sabendo sim. que essa notificação você só pode enviar devido... Já chegaram relatos pra gente, por exemplo, da pessoa chegar pra mim e falar, olha, mês passado eu tive dengue, meu filho teve dengue, meu marido teve dengue, meu irmão teve dengue, a família toda, 12 pessoas da família tiveram dengue. Mas testado positivo mesmo? Não. Teve notificação? Não. Fez exame? Não. Como que a senhora sabe que teve dengue? Tem que fazer Não, tudo os sintomas são de direitinho. dengue. Michele, tem que fazer, obedecer as orientações da Secretaria, da Vigilância Ambiental. Por isso que a gente Até fala, porque tem os sintomas... podem diferenciar, né? Até ano passado, né? A gente teve alguns casos ainda, resquícios do Covid, né? Que também tem sintomas meio parecidos com relação à febre, algumas coisas, dor de cabeça, Agora, tanto né? dengue quanto Covid, acho que acredito eu, se estiver errada me corrija também, um dos primeiros sintomas é a febre alta, né? Sim. Então, assim, dali você é um passo de você já estar se automonitorando, né? Contando os dias onde começou aquela febre. Sim. que aí já dá para ter um diagnóstico. Sim. A dengue tem um sintoma característico que é a dor atrás dos olhos. Né? Uhum. Normalmente, a maioria dos pacientes que tem o teste positivo para dengue tem esse sintoma, que é a dor retroorbital. Muitas vezes, a pessoa não desenvolve esse sintoma. Né? Sim. Só que quando a pessoa desenvolve o sintoma, na maioria das vezes, 90% dos casos, o resultado do exame é positivo. A gente sabe que o resultado do exame é positivo. Então, é importante a gente saber que tem que ter um diagnóstico diferencial. Você tem que saber quais doenças você tem circulando na região, quais são as viroses, né? Porque também que possam ter, a gente né? sempre ouve viroses, né? E eu sempre bato na tecla com os colegas médicos, né? Porque virose, dengue é virose, zika é virose, chikungunya é virose, né? Então, qual virose? Você tem que me orientar para saber qual porque, por exemplo, uma gastroenterite pode ser causada por água, por exemplo, também é trabalho da vigilância. Sim. Então, precisa ser notificado para a gente poder trabalhar. Então, preciso saber exatamente como que está esse Aí fluxo. chega um paciente lá no PA. Aí vê, tipo, tem alguns pacientes aguardando. Aí dali vem uma pessoa, sai falando, tá lotado de dengue. Não é, Aí dá né? aquele alarme falso. Sim, porque aquele paciente pode ser várias coisas. Em geral. Uma coisa importante que é bom a gente deixar claro. Gente, mosquito a gente tem. Tá? Estado do Rio, o Brasil todo é infestado de Aedes aegypti. Não tem para onde correr. Hoje em dia, até o sul dos Estados Unidos está infestado de Aedes aegypti e Aedes. O mosquito a gente tem. O vírus é que a gente controla a circulação. Né? A gente vê qual vírus está circulando, até para saber se a pessoa tem como pegar aquele vírus de novo, pegar a dengue de novo. Sim. Né? Porque no meu caso, por exemplo, eu tive dengue 4 vezes, eu não pego mais dengue. Eu ia te perguntar isso agora. Sobre quantas vezes Então, o paciente pode ser picado e pode testar positivo. na literatura, né, nos trabalhos acadêmicos, se diz que você fica imune a dengue pelo resto da sua vida quando você pega um sorotipo. Você pega o sorotipo 1, você fica imune ao sorotipo 1 pelo resto da sua vida. Mas pode pegar o 2. Pode pegar o 2. Sim, e é aí que vem o problema. Por quê? Quando você pega o 1, você tem resposta imunológica, normal e tal, né? E passou a dengue. Quando você vai pegar o 2, o seu corpo pode reagir de uma forma muito mais agressiva. Pode do que vir a precisava. hemorrágica, por exemplo? Então, é exatamente esse o problema. A maioria dos casos que a dengue fica grave, porque a gente tem a dengue, que é a dengue clássica, a gente tem choque da dengue e a febre hemorrágica da dengue.
São três fases Sim. da doença. A segunda fase, normalmente ela acontece quando a pessoa pega dengue pela segunda vez, ou pela terceira vez. Né? Por quê? O corpo reage de uma forma muito exacerbada, como se fosse uma alergia. Né? Isso acontecia muito na Covid. Na Covid. As pessoas tinham uma resposta imunológica tão alta que a pessoa vinha a óbito por conta da resposta imunológica, não por conta do vírus. Né? E com a dengue acontece a mesma coisa. Então, a segunda vez que se pega dengue, normalmente é mais perigoso do que a primeira. Né? Eu tive dengue 4 vezes, dessas 4 vezes, 3 vezes foram assintomáticas. Não tive sintomas. A 4ª vez eu tive sintomas, e assim, foi horrível. Quem teve dengue sabe como que é a dengue. Eu tive dengue 4 vezes, por quê? Porque eu trabalho procurando focos. Então, literalmente, eu dentro do... Porque é a fêmea encontro proposital, né? É a fêmea que presenteia essa infelicidade, né? Então, é uma coisa até importante de salientar para os moradores, né? Que os mosquitos, nenhum mosquito precisa de sangue para viver. Todos os mosquitos podem viver com seiva ou com qualquer substância açucarada. Tanto que no laboratório, a maioria deles é tratado com água com açúcar. Né? A fêmea precisa se alimentar de sangue para poder maturar os ovos. Então, por isso que ela fica dentro de casa. Porque ela precisa estar dentro de casa para poder beber o sangue, picar a pessoa, beber o sangue da pessoa, sair da casa da pessoa para pôr os ovos e depois voltar para a casa da pessoa para se esconder. Se ela acha um depósito dentro da casa da pessoa, aí o ciclo dela fica muito mais fácil. Apartamento dela. Né? E os mosquitos vivem dentro de casa, infelizmente. O Aedes é aquele mosquito que de manhã cedo, 6 horas, 7 horas da manhã, a hora que você está acordando tomando café, ele está debaixo da mesa lá. Né? E ele não faz barulho, ele não te incomoda. Às vezes você olha a perna, ele está na tua perna lá e você não está sentindo nada. Ele não te incomoda, ele é diferente do Pulix. O Pulix ele é irritante, ele deixa aquela marca. Né? Sim. O Aedes não deixa. Então, assim, é um mosquito adaptado a gente. Sim. É um mosquito que ele acaba sendo selecionado para poder conviver com a gente. E, infelizmente, né, a gente vive num país que gera 10 vezes mais lixo do que a gente precisa. Ô, Ivan, deixa eu te fazer uma pergunta. Você monitora uma casa. Houve uma denúncia de uma casa. Um paciente, vamos supor que foram 2 pacientes positivados. Aí a vigilância vai lá. Qual o prazo de vocês estarem monitorando aquela casa durante esse tratamento de pessoas contaminadas? Então, aí depende de como a gente vai monitorar. Por quê? Porque a gente monitora a circulação do vírus. Sim. O paciente, quem monitora, são os PSFs. Sim. Né? A gente vai monitorar ali o paciente positivo não, né? Com notificação, para evitar de um mosquito picar ele e transmitir a doença para outras pessoas. Tipo assim, você vai lá, achou uma vasilha com água, você ali detectou. Essa ação de bloqueio. Essa ação de bloqueio de visitas nessa casa. Sim, então, normalmente a gente faz, a partir do momento que gerou a notificação, nós temos até 48 horas para fazer a ação de bloqueio. Sim. Né? Então, porque nós estamos trabalhando há 2 semanas, nós estamos trabalhando de domingo a domingo. Domingo direto. É um trabalho que não para. A vigilância não para. Então, a gente faz o trabalho para poder evitar que o mosquito complete, que a gente chama de ciclo gonotrófico, que é a fêmea picar alguém com o vírus, pôr os ovos, e picar outra pessoa e transmitir o vírus. Porque o vírus demora um tempo para ele se reproduzir na fêmea, para poder a fêmea poder picar outra pessoa. Ela pode picar 2 pessoas ao mesmo tempo, digamos assim, tá eu e você em casa. Ela pode picar nós 2 no mesmo tempo? Normalmente, a maioria dos mosquitos, eles picam a pessoa, se enchem de sangue e vão embora para poder fazer a digestão. O Aedes não. Ele pica a pessoa, pega um pouquinho só de sangue e vai para outra. E pica e vai para outra. É aí que contamina. É aí que é proliferação. Sim. Acontece. Mas, por exemplo, suponhamos, você e seus filhos em casa. Você está com dengue e seus filhos não.
O mosquito não está infectado, ele pica você. E ele vai, um filho seu pica. Ele não vai transmitir dengue para o seu filho agora. Porque ainda vai demorar um tempo até o mosquito começar a transmitir o vírus. É nesse tempo que a ação de bloqueio tem que agir. Tira dúvidas, né? Nesse Eu tempo. acredito que tem muita gente em casa com várias dúvidas. E tem gente também que acha que você ter contato com uma pessoa testou positivo com dengue, pega dengue. Não. Dengue não se passa dengue, né? Não. Sim, você precisa do vetor. Febre amarela aconteceu muito isso. As pessoas acreditavam, na época que vacinou para febre amarela, as pessoas acreditavam que o contato com um macaco, por exemplo, fazia com que elas pegassem febre amarela. Na verdade, o macaco é simplesmente o hospedeiro. Precisa de um mosquito, que por acaso também é o Aedes aegypti, né? É o mesmo mosquito da dengue, né? Precisa do mosquito picar o macaco e depois picar a pessoa para transmitir febre amarela. Nossa. Então, o mosquito, ele é realmente um vetor, um carregador, um entregador. Sim. Né? Ele Não de precisa. pessoa para pessoa. Né? Sim, não dá para passar de pessoa para pessoa. Né? Existem relatos, mas são raros, de transmissão transovariana, da mãe para o feto, mas são muito raras e tal. No caso da Zika, a gente tem um problema estudado sobre microcefalia e tal, e coisas do tipo. Mas ainda assim é muito raro. E existem também casos raros, inclusive é uma das coisas que a gente estuda aqui na PUC sobre transmissão transovariana do mosquito. Porque, por exemplo, a fêmea pica uma pessoa, a fêmea está com um vírus. Sim. Se ela coloca os ovos dela, os filhotes dela não nascem com o vírus. Eles nascem sem o vírus. Mas existem casos onde os filhotes já nascem com o vírus. A gente está estudando isso através das ovitrâmicas, fazia parte de uma pesquisa. Qual o tempo de vida dela? 45 dias. Em 45 dias, 15 dias mais ou menos para ela poder começar a infectar as pessoas, os outros 30 dias ela pode infectar quantas pessoas ela for ficando. Ivan, eu sei que tiramos com certeza muitas dúvidas, mas assim, aquela pessoa que está em casa e quer conversar com você, tirar mais dúvidas, tanto com a Ana Paula, é só vir na secretaria aqui. Sim, claro. De saúde, todos no os centro de dias. saúde aqui do centro de Macuco, que ela está aqui sempre atendendo, um atendimento maravilhoso. Mas você sempre na vigilância, não é isso? Lá no Isso. Morro de Santos Reis? Lá no Santos Reis, em frente ao quiosque. Qual os horários? Eu fico lá de 8 às 5, na maioria das vezes. Quando eu tenho que sair para atender uma ocorrência, normalmente fica alguém lá para poder avisar que eu já estou voltando. Mas na maioria das vezes a pessoa vai me achar lá, porque eu fico lá por conta do trabalho de coordenação. Ele é um trabalho muito burocrático, né? Então acaba que a gente fica muito preso dentro do setor. Só quando tem que fazer as ações de bloqueio mesmo que eu tenho que fazer as ações de bloqueio, porque uma das equipes que faz ação de bloqueio é comigo. Sim. Então, mas esse horário normalmente é o horário que a vigilância não está funcionando, porque é antes das 8 e depois das 6. Que legal você chegar lá, ser atendido, tirar dúvida. Eu sei também que teremos uma ação maravilhosa e o terceiro bloco também será nessa ação conjunta com vocês. Eu queria, Ana Paula, perguntar para você, falar para tirar essa dúvida com você, como será esse amanhã, esse dia amanhã de combate à dengue? Quais são as secretarias que estarão envolvidas a partir das 9, não é isso? Sim, a gente vai estar fazendo aí uma ação conjunta, né, Ivan, com os agentes comunitários. Então, vai envolver aí também os SCFs, aí, os agentes comunitários, nessa busca ativa e nessa informação. Estaremos distribuindo panfletos com orientações, tá? Tirando orientações, tirando dúvidas também pessoais, assim, a pessoa vai ter oportunidade ali de esclarecer, de perguntar, né, Ivan? E assim, a maior atividade desse projeto é isso, levar informação, né, Ivan? Porque as ações de bloqueio estão sendo feitas, estão sendo realizadas, mas às vezes as pessoas têm dúvida, você pode ver se essa planta aqui tem algum problema, porque ela tem um pouco de água, né, Ivan? O Ivan vai estar ali junto, orientando o que as agentes também não souberem, ele vai estar ali direcionando esse grupo para estar fazendo essa ação. Então vão ser os agentes de endemias, os agentes comunitários e a vigilância sanitária estará presente nesse ato para a gente estar fazendo esse bairro e fazendo uma cobertura grande
devido ao maior número de agentes, né? De endemias, de agente comunitário, a gente vai ter um grupo maior fazendo toda essa cobertura nesse bairro específico onde foi localizado os casos, né? A maior parte dos casos, poucos, mas foram ali. A gente vai começar com essa ação nesse bairro devido a isso. Sim. E, Ivan, para finalizar aqui, volta às aulas agora, né? Então, assim, a gente sabe que vai ter um trabalho conjunto também junto com a Sim, nas secretaria escolas. e nas escolas também, que é aquele movimento de estar conscientizando, porque o aluno ele já chega em casa com aquele Sim, aprendizado sim. ali, passando para os pais. Como é que vai ficar agora essas ações a volta às aulas? Então, nós temos uma programação, que é o Programa de Saúde na Escola, né? Uma das partes do Programa de Saúde na Escola é justamente a parte de arboviroses, né? Que engloba dengue, zika e chikungunya. Hoje, no caso, eu tenho uma palestra para apresentar no José Carlos Barreto, né? Que legal. Que eles entraram em contato comigo, pediram para eu poder Muito importante apresentar esse a convite, palestra, né? O horário foi um horário que coube para eu poder fazer, porque justamente por conta do Sim. trabalho eu não estou tendo tempo de ir nas escolas nessa primeira semana de aula, né? Porque Mas já a agenda fica aberta e ele vai ser. não, porque aí a gente já está programado. Sim. Né? Já tem a programação antes, mas essa agora antes do carnaval é sempre mais complicado para a gente, porque a gente não tem. Mas como vai ser depois das 6, eu vou ter tempo de fazer a apresentação, dar uma palestra, uma explanação para jovens e adultos, né? No José Carlos Barreto, e também a gente tem uma programação para cada escola do município, né? Trabalhando com cada faixa etária de acordo com a faixa etária e trabalhando também com os professores como multiplicadores, porque como eu tinha dito, a gente não tem perna suficiente para fazer tudo, então é mais fácil a gente treinar os professores, porque os professores estão sempre com os alunos dentro de sala de aula, eles conseguem fazer essas dinâmicas de forma mais rápida, né? E, de qualquer forma, a gente tem, dentro do laboratório de microbiologia e entomologia do município, a gente está programando, na verdade já está programado, nós só precisamos botar em prática uma ação de educação e saúde permanente. As pessoas podem chegar lá, olhar no microscópio, na lupa, as larvas, o mosquito, tem todos os slides todos preparados lá para quem quiser chegar e olhar, porque a vigilância vai ficar sempre aberta. Para quem quiser, porque às vezes a pessoa chega na vigilância, a vigilância tem uma porta com perfurado. Aí chegam, não está fechado. Não, nunca está fechado. Nunca está fechado. O problema é, a vigilância, a gente guarda vacina antirrábica, a gente guarda algumas coisas em cima da vigilância, e o ar-condicionado é o que mantém a temperatura de tudo isso. Então tem que ficar ligado o tempo todo. E tem que ficar fechado. Mesmo no inverno, porque senão a gente perde muita coisa. Né? Perde insumos, perde inseticidas. Então, fica fechado. Né? A gente botou uma placa lá agora de aberto, fechado, mas fica sempre aberto. Né? Então, o paciente passou lá, a população passou, é só bater. É só bater e entrar. A porta fica aberta, é só puxar a porta. É só puxar, né? Porque muitas das pessoas chegam aqui na secretaria e falam, mas passei lá e estava fechado. Passa e está fechado. Mas é devido ao ar e devido ao laboratório que existe lá dentro, que tem que manter essa temperatura bem, porque é muito quente, então tem que manter a temperatura mais resfriada mesmo. Tem épocas, por exemplo, que ano passado, no final do ano, teve vezes de eu ter que descer para poder mexer na geladeira, porque a temperatura da geladeira tinha passado da temperatura ideal para poder manter as coisas. Né? Então, o ar-condicionado ele fica ligado, não é por uma questão de conforto do profissional que trabalha ali, e sim por conta do ambiente. É a mesma coisa que se alguém chegar aqui na sala de vacina hoje. Vai chegar ali e vai estar gelado. A pessoa fala, por que isso está gelado? Por conta dos insumos que estão guardados ali. Né? Então, a gente tem essa ideia de fazer essa exposição permanente, na verdade. Né? Uma exposição entomológica permanente. Para qualquer um que quiser chegar lá, olhar, verificar, aprender. Se quiser aprender, que é o melhor, está sempre aberto. Né? Porque eu falei ontem para uma senhora, é muito fácil chegar aqui e reclamar do quintal do vizinho. É
muito fácil chegar aqui e botar a culpa nos outros ou jogar a responsabilidade para a prefeitura. Mas a gente tem que lembrar que nós vivemos Que é sociedade. a maioria das preocupações, das denúncias, é sempre isso. Eles julgam o órgão, Sim, mas sim. esquece da casa, esquece do quintal, esquece de estar ali mexendo a própria vida dentro da casa. E assim, nós atendemos todas as reclamações, mesmo aquelas que não competem a Sim. gente. Nós atendemos todas, porque nós anotamos todas. Aí às vezes chega, por exemplo, choveu ontem. Aí tem uma laje com água. Aí a pessoa Sim, muito importante chega isso. lá para reclamar da laje com água. A gente vai atender a reclamação. Só que eu sei que choveu ontem e a laje vai dar água. Se fez só hoje, não tem mais água. É verdade. Então Entendeu? eu não tenho que ficar me preocupando com aquela laje. Sim. Mas o morador, ele fica preocupado, né, com a razão dele, Sim. ele fica preocupado. É uma preocupação importante também, né? Só que assim, a gente tem registrado quais são as lajes que são problemáticas no município. Sim. Porque nós trabalhamos no município há Daí 11 você anos. vê como que eu trabalho. É um trabalho sério, é um trabalho Sim, é diário, minucioso, né? entendeu? Todo É dia vendo uma muito coisa, vendo minuciosa. outra. É legal isso, porque você Sim. tem esse E controle. fica esse alerta também, o Ivan, para as pessoas que possuem lajes que ainda estão esterilizados, que não têm teto, para estar tirando essa água também. Sim. E eu acho que é Choveu, importante. vai lá, pega uma Choveu, vassourinha, passa uma tira. vassourinha, né? Depois que a Com chuva certeza. acabar, E assim, tem eu que quero ser. parabenizá-los, parabenizar a Prefeitura Municipal de Macuco e, acima de tudo, agradecer vocês. Nós que agradecemos. Tirou a nossa dúvida e vamos ficar ligadinhos para essa ação, porque Sim. já vocês vão conferir tudo nessa ação, essa belíssima ação que faremos já.